penso em você, desde o amanhecer até quando eu me deito. Eu gosto de você e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo. O meu melhor amigo é o meu amor. E a gente cantar, a gente dançar, a gente não se cansar. Ser criança, a gente brincar com a nossa velha infância. Seus olhos, meu clarão, me guiam dentro da escuridão. Seus pés me abrem o caminho. Eu sigo e nunca me sinto só. Você é assim, um sonho pra mim. Você é assim. Você é assim, um sonho pra mim. Você é assim. Você é assim, um sonho pra mim. Você é Você é assim, um sonho pra mim. E quando eu não te vejo, eu penso em você, desde o amanhecer até quando eu me deito. Eu gosto de você, eu gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo. Meu melhor amigo é o meu amor. Já sei namorar, já sei beijar de língua, agora só me resta sonhar. Já sei onde ir, já sei onde ficar, agora só me falta sair. Não tenho paciência pra televisão, eu não sou audiência para a solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Todos me ouvindo? Sim. Então, vamos nós. Nós estamos Nós vamos hoje receber duas convidadas ilustríssimas, Luciana Fernandes, falando de salutogênese, e Tieme Yamashita, Lilian Tieme, falando de Motanai, dignidade e desperdício. Nós vamos começar com a Luciana, que a Tieme é mais de casa, depois ela sai, Luciana, entra, sai não, né? Continua aí. Eu demorei mais uns 10 minutinhos, porque eu estava controlando as crianças dos trânsitos. Então, a mulherada estava, o que faz, o que não faz? Vem sim, Kênia veio. Linda, maravilhosa. Kênia é uma mulher que vai vir com a gente no último encontro. Kênia tem uma técnica de meditação própria, para a nossa cara, viu, Malu? E nós e as mais agitadas.
Ela tem um beabá de uma técnica de meditação que, pum, pá, e a gente medita. Estou aguardando ansiosa a Kênia com a técnica dela de meditação. No último encontro, ela vai trazer para a gente alguma coisa e vai, obviamente, continuar aí conectada a nós outras. E aí a gente vai aumentando a nossa rede de proteção, como o Fabi estava falando. Fabiana, que o melhor de tudo é a gente ter umas às outras. Isso é o que a gente vai levar. Luciana, a palavra é sua. Fecha o meu microfone e abre o seu. Abre o microfone. Boa noite. Estão me ouvindo? Ai, que bom ver sorrisos. Primeiro, Carla, gratidão. Gratidão pela oportunidade de trazer esse tema que, bom, é um tema que vive tanto na minha alma. E acredito que poucas pessoas conheçam, né, salutogênese. Nós vamos falar desse negócio aí, desse trem aí. Deixa eu entrar antes da TM, que senão você sabe, ela arrasa, né? Ainda bem que você me chamou primeiro, porque assim eu fico com vergonha depois. Ó, para a gente começar, sabe o que eu trouxe? Eu trouxe um poema de Rumi. Eu acho que... Vocês estão me ouvindo bem? Estou vendo a Carla, sim? Ah, tá. Trouxe um poema de Rumi para a gente começar a nossa reflexão sobre o que quer dizer salutogênese e como é que ela pode, o que ela vem nos trazer em relação à saúde no momento que nós estamos vivendo, na época que nós estamos vivendo, que é a época da consciência. Então, o poema diz assim: eu não sou eu, sou esse que caminha a meu lado sem ser visto, que às vezes eu visito e que às vezes eu esqueço, o que cala sereno quando eu falo, o que perdoa docemente quando odeio, o que passeia por onde estou ausente, o que em pé se manterá quando eu morrer. Bom, eu acho que para a gente começar a falar de salutogênese, a gente tem que começar a entender um pouco o significado da saúde. O que é saúde? Porque o nosso modelo mental está muito associado à saúde como ausência de doença. A palavra salutogênese quer dizer a origem da saúde. Bom, eu sou farmacêutica de formação. Trabalhei e ainda trabalho, ainda realizo alguns estudos na direção da pesquisa científica, ou seja, pesquisando novos medicamentos. E esse caminhar por esse universo, né, que é o universo da patogênese, me fez indagar, será que não existe nada em relação à saúde além da prevenção de doença? Será que, de fato, estamos fadados a pagar, no decorrer de uma vida, um plano de saúde para, de fato, precisarmos dele? E com essas perguntas, na verdade, são perguntas que viviam na minha alma desde que eu estudava farmácia bioquímica. Né? Estudar os processos das doenças e perceber que numa faculdade de 5 anos, em toda a minha carreira, em toda a minha atuação profissional, em nenhum momento foi trazido o que vem a ser a saúde. E a gente começa a perceber que nós não temos um modelo mental que olha a saúde. A gente tem um modelo mental que previne doenças. A gente cuida da saúde porque a gente não quer adoecer. Então, eu acho que esse poema do Rumi, ele ajuda a gente a entender que dentro de cada um tem esse que inclusive vai se manter em pé quando eu morrer. Dentro de cada ser humano tem um núcleo saudável. E esse núcleo saudável, primeiro ele tem que ser concebido, visto, para que depois a gente possa fazê-lo crescer. Porque hoje o que a gente vê é o núcleo doente. Hoje o que está em evidência, o que chama a atenção, é o aspecto patológico.
A nossa ciência ela é focada exclusivamente em pesquisar o quê? Doenças e em recursos para que essas doenças, para a cura dessas doenças. E esses recursos, obviamente, vêm de fora. Né? Então, eu fui apresentada esse conceito em 2012, num congresso de medicina antroposófica. A salutogênese tem uma ligação com a medicina antroposófica, até com a pedagogia Waldorf. A pedagogia Waldorf é uma pedagogia salutogênica, né? Mas quando a gente olha para o adulto, então, como é que ficamos nós que estamos aqui, né? Nós que não fomos agraciados com uma educação salutogênica, como é que a gente está fadado a ficar doente? Não existe nada que possa ser feito. Então, alguns estudiosos começaram a pesquisar a origem da saúde. De onde ela vem? Por que, de fato, algumas pessoas se contaminam e outras não? Então, mais do que tentar entender como é que eu curo a doença, como é que eu encontro a vacina, como é que eu volto para o estado de equilíbrio, o que possibilitou que algumas pessoas não adoecessem? O que as fortaleceu? O que as protegeu? Gente, esse conceito ele tem aproximadamente 30 anos. E, obviamente, quando ele surge na Alemanha, ganha um pouco de evidência na Inglaterra, mas isso logo é abafado. Por quê? Porque o modelo da patogênese era economicamente mais interessante para todos. Então, isso é deixado de lado, mas alguns estudiosos seguiram nessa pesquisa e ainda temos hoje. Hoje, se nós formos vermos no mundo, onde que está em evidência a salutogênese? Lá naqueles países nórdicos mesmo. Naqueles países, eu costumo dizer que as necessidades básicas do ser humano já são contempladas. Aí eles conseguem olhar outros aspectos dessa nossa humanidade. E a saúde, inclusive, está ali. Bom, a gente tem 3 grandes pesquisadores. Se vocês quiserem me parar para fazer pergunta, fiquem à vontade, tá, meninas? Nós temos 3 grandes pesquisadores, dentre outros, que pesquisaram essa... Como é que a gente pode chamar esse novo conceito? Porque o que a gente tem que ter em mente é que a gente vive há 300 anos na patogênese, aproximadamente, ou seja, pesquisando a doença, e a salutogênese tem 30 anos, e que de forma alguma elas vêm se contrapor. Né? De forma alguma, para que uma exista, a outra tem que deixar de existir. A gente tem que começar a falar do E, né? Elas podem caminhar juntas. A gente não necessariamente tem que deixar de pesquisar, talvez, a origem das doenças e o entendimento dos patógenos e recursos de fora para a cura. Mas o que a gente não pode esquecer é que a gente tem que começar a entender como é que esse ser humano se mantém intacto, saudável, íntegro. Porque a salutogênese saúde tem a ver com integração, segundo esses caras. Mas quem são esses caras? A gente tem... eu vou falar dos 3 grandes, né? Além de Rudolf Steiner, que já trazia isso lá 100 anos atrás, já falava de salutogênese, mas, de fato, o Steiner ele não deixa um caminho, ele só citou... a gente pode considerar os fundamentos da antroposofia para tentar entender a salutogênese, mas ele não deixou um caminho, ele deixou uma pedagogia para as crianças e para os adultos ficou algo assim, tá, e aí? Né? Como é que é esse caminho promotor da saúde? Porque a gente tem que partir do princípio que saúde se aprende, educação é que cura. E a gente não precisa aprender, a gente precisa aprender a sermos saudáveis. A gente precisa criar políticas, formas, isso precisa estar nas faculdades. Assim como a gente aprende economia, aprende matemática, aprende tanta coisa na vida, a gente tem que aprender o que é saúde. Bom, e como é que isso, então, mais ou menos, realmente isso, lá, 30 anos atrás, esses 3 pesquisadores, que são Aaron Antonovsky, né, Viktor Frankl
e Hans Jonas. Eles, né, de forma independente, começaram a olhar para isso. Olhar para isso. Eles, de fato, vamos entender essa dinâmica saúde e doença. E Antonovsky, ele era um judeu americano, né, um médico, todos eles, na verdade, são médicos, né? E ele vai estudar a saúde de mulheres idosas em Israel, mulheres já acima de 70 anos. E, para surpresa dele, ele percebe que as mais saudáveis nessa idade, na melhor idade, né? As mais saudáveis foram as sobreviventes do Holocausto. E aquilo chama muita atenção dele, porque ele fala, bom, mas o que leva pessoas que passaram por tamanha adversidade se manterem mais íntegras, mais intactas, mais saudáveis do que outras que não tiveram esse drama, né, na sua história? Era, no mínimo, curioso, porque, teoricamente, a gente tem a visão ao contrário. Né? É doente, porque teve muito trauma, teve muita questão na vida. E ali, justamente, era o contrário. Então, ele começa, de fato, a estudar essas mulheres. Ele faz uma pesquisa, isso é uma pesquisa, foi uma pesquisa científica mesmo. Na década de 70, por ali. Ele começa a estudar essas mulheres, aí ele conclui que todas elas, isso sem nenhuma exceção, todas elas fizeram algo com essa situação do seu destino. Algo no mundo, especificamente. Primeiro que elas compreenderam claramente, né? Conseguiram encontrar o significado para aquela situação dramática e fizeram algo com aquilo na sua ação no mundo, para o outro. Então, ele chamou essa tríade aí, que a gente consegue perceber que tem muito a ver com os fundamentos que o Steiner traz do pensar, sentir e querer, desse ser humano trimembrado. Não sei se vocês conhecem um pouco da antroposofia, mas a trimembração humana é um dos fundamentos da antroposofia. De fato, somos seres que pensamos, sentimos e agimos. Né? E estamos desintegrados de nós mesmos à medida que pensamos uma coisa, sentimos outra e fazemos uma terceira. Então, essas mulheres, elas conseguiram, né, fazer algo com essa situação, e aí ele cria um questionário onde ele chama de sentido de coerência, SOC, se vocês pesquisarem, SOC, na internet, né? Sense of Coherence, que é o questionário da salutogênese. Então, ele entende que pessoas que possuem um forte sentido de coerência, que são aquelas pessoas que pensam, sentem e fazem em harmonia, ou seja, numa mesma direção, tendem a ser pessoas mais saudáveis, tendem a ser pessoas que lidam melhor com a adversidade. Bom, quando eu fui apresentada isso ficou aí como um eco, tá? O que eu faço com isso, de fato, tá? Que lindo, sentido de coerência. Né? Ok. E se você for ler, é isso que está sendo. Se você for estudar, está lá, é isso. E demais, e demais. Aí eu falei, bom, deve ter mais coisa. Aí eu fui atrás, encontrei o tal do Frankl. O Frankl também aponta a salutogênese como a nova saúde, como um novo caminho para a saúde. E aí ele traz um aspecto também promotor e mantenedor da saúde, que é o efeito protetor do amor. E é muito rico, gente, a gente pensar que Antonovsky, Frankl e Hans Jonas, todos eles tiveram um envolvimento com o Holocausto. E aí, quando você vai lá estudar antroposofia, o desenvolvimento da humanidade, as épocas culturais e tudo mais, você vê que o Holocausto foi o período em que a humanidade mais decaiu no materialismo. De lá para cá tem que subir, né? Claro que nós estamos subindo de passinho curto, mas de lá para cá tem que subir. É como se assim, daqui não dá para cair mais, porque o que foi feito com o ser humano lá, daqui não dá para cair mais. Chegamos no limite. Então, é como se assim, do mal, né, vem algo bem, vem algo para o bem, né, vem um impulso para a transformação. Eu vejo dessa forma. Bom, aí o Frankl, então ele constrói a logoterapia
E também um dos fundamentos da logoterapia é o tal do sentido do amor, que ele fala, na verdade, é muito interessante estudar isso que ele traz, porque ele fala como um fundamento principal da saúde. É o efeito protetivo do amor. Então, ele aponta aqui, pessoas com uma lembrança amorosa tendem a ser mais saudáveis do que as que não tiveram nenhuma experiência de um amor real. E ele traz a narrativa dele próprio, que ele fala que foi a lembrança do amor que fez com que ele sobrevivesse ao Holocausto. E aí ele fala do mistério do sobrevivente, né? E aí ele fala que o fato dele lembrar da esposa, do sentimento de amor, da relação dos dois, fez com que ele sobrevivesse àquela situação, né, gente? Que, pelo amor de Deus, nós podemos imaginar o que é essa situação. E descobrisse esse mistério do sobrevivente, que ele fala que quem é de verdade sobrevivente? É aquele que reflete sobre a vida, sobre viver. Então, está muito distante, né, dessa coisa, enfim, todo mundo morreu, ele ficou ali, um se salvou, ele é o sobrevivente, mas, enfim, um verdadeiro sobrevivente é aquele que reflete sobre essa situação e dali tira algo novo. E ele também cria para o mundo a logoterapia. Então, a gente começa a perceber que ele também caminhou, e ele não, enfim, nada que ver com Antonovsky, mas ele também caminhou para essa direção. E aí, por fim, vem Hans Jonas, que é muito interessante também, e Hans Jonas perde a mãe na câmara de gás. Um judeu, psiquiatra, ele perde a mãe na câmara de gás, e ali fica a grande questão da alma dele. Né? Porque para o judeu, Deus existe no tempo, né? Na história e no tempo. Bom, então, se Deus existe na história e no tempo, como que Deus permitiu que o Holocausto ocorresse? Como é que Deus permitiu que o homem criasse uma câmara de gás? E aí ele gasta a sua vida, né, nessa pergunta, nessa pesquisa, e aí ele consegue chegar num conceito que aí tem o livro dele, que é o princípio da responsabilidade, né? O conceito de Deus, onde ele fala que Deus deu ao homem, né, a liberdade, e cabe agora ao homem decidir o que fazer com o conhecimento. Então, também cabe ao homem encontrar ele chama de justa relação com Deus, que não é mais uma relação pautada na necessidade, mas sim na comunhão, na parceria mesmo, na comunhão, que o homem ele possa ser co-criador. E aí eu vejo Hans Jonas trazendo muito esse terceiro aspecto que Antonovsky fala do manusear, fazer algo com aquilo, né? Porque o homem, quando ele faz algo, quando ele cocria, aí ele é a imagem e semelhança de Deus. Então, eu consigo ver esses três pesquisadores meio que se mesclando aí, e assim eu fui. Bom, e aí? Ainda assim, o que fazer com isso? Como é que, de fato, a gente cria um caminho? Como é que é esse caminho para a salutogênese? E, de fato, meninas, eu acho que o caminho a gente vai ter que trilhar à medida que a gente começar a compreender, aí eu já vou para Steiner, que saúde não é ausência de doença. Primeiro ponto, saúde, ser saudável, e que ser saudável é ser são. Olha que interessante essa palavra, gente. São, ou seja, eu não posso ser saudável sozinha. Então, a gente começa a entender que a saúde está no âmbito do social. Então, aí tem esse aspecto, então, da trimembração, né, dentro da antroposofia, que a gente pode pensar que esses três pesquisadores, eles caminharam por ali, né? O Antonovsky, ele fala um pouco mais do compreende. O Frankl, ele fala um pouco mais do amor, de você significar aquilo, encontrar um significado, ter um apoio. E o Hans Jonas, ele fala, você tem que ser você é a imagem e semelhança de Deus à medida que as suas ações sustentam a vida e não destroem a vida. Então, eu vejo esse sentido de coerência nesses três
né? Mas aí o Steiner, ele traz alguns aspectos para a gente que para entender melhor a salutogênese, ele deixa para a gente, primeiro ele deixa para a gente um caminho de desenvolvimento e de fortalecimento dessa individualidade. Então, ele traz para a gente a trimembração e ele traz o aspecto da quadrimembração. Não sei se vocês conhecem isso. É o ser humano dotado de 4 corpos visíveis. Se você observar o ser humano, você vai perceber que a nossa individualidade tem uma relação com os reinos da natureza, com os 4 elementos. Então, portanto, somos seres quadrimembrados. É claro que aí a gente tem os corpos superiores, aí, isso ele também traz, mas aqui eu estou querendo trazer essa quadrimembração, porque eu acho que quando a gente fala de salutogênese, a gente está falando desse 4º membro constitutivo do ser humano, que é o eu. Que é este eu que é capaz de compreender, significar e manusear. E quando a gente tem uma cultura que tira a individualidade, que exclui a individualidade de todas as formas, a gente cada vez mais tem uma cultura patogênica. Se a gente for olhar para a nossa psicologia, olha, se a gente for olhar para a medicina, ela olha para a doença. Né? Se a gente for olhar para a psicologia, ela também olha para a loucura. E se a gente for olhar para a religião, ela olha para o pecado. Percebe que o nosso foco o tempo todo está no negativo. E a salutogênese, ela não quer que a gente deixe de olhar o negativo. Ela quer que a gente veja atrás do negativo um pano de fundo íntegro, positivo, em toda a história, em toda a biografia. E vendo esta possibilidade, quando eu olho para esse ser humano dessa forma, eu valido essa individualidade, eu valido esse eu. Então, eu vejo a salutogênese como um caminho de autoeducação. Eu tenho só mais 1 minuto, é isso? É certinho mesmo? Ah, não. É porque ela falou meia hora. Eu vejo, quando nós começamos a criar uma cultura onde se valoriza essa individualidade, se reconhece essa individualidade, apesar dos distúrbios ali existentes, é como se... Sabe aquela coisa que a gente olha, cresce? Se a gente está olhando só a doença, né? Então chega um paciente, você está olhando só a patologia, você não é capaz em nenhum momento de reconhecer que ali tem uma individualidade que é capaz de compreender, significar e manusear aquilo. E é essa individualidade que eu vou fortalecer, mas então aí a gente está indo para um caminho salutogênico. Porque o que fortaleceu as pessoas, e aí esses caras fizeram um estudo com Chernobyl, eles foram pesquisar quem não desenvolveu leucemia. Então, essas pessoas, elas tinham um forte sentido de coerência, ou seja, elas de fato eram seres integrados, né? Elas tinham relações com efeitos protetivos, relações de amor, de confiança, confiavam em alguém, se sentiam amadas. E elas tinham uma justa relação com Deus. Então, e é muito interessante, gente, a gente pensar que quando a gente adoece, o que a gente vai buscar? Quando tem diante de nós um diagnóstico de alguma patologia, primeiro a gente vai ter que compreender, significar e manusear essa doença. A gente vai ter que colocar uma ordem nesse pensar, sentir e querer. Às vezes, a tomada do remédio já exige isso, mudanças de hábito. Percebe? E aí a gente vai precisar contar com as pessoas que nos amam. E, obviamente, a gente vai buscar algum aspecto espiritual. Então, veja bem, como a doença já coloca a gente nesse caminho. Porque o que o remédio faz? Que a gente não pode esquecer. Olha a palavra remédio. Remédio é remediar, né? Então, quer dizer, eu sou um ser trimembrado, né? Cabeça, tronco e membros, né? Então, quando
Quando, na verdade, essa tríade não está em harmonia, eu não estou levando a minha cabeça e os meus membros guiado por esse caminho do meio, que é o caminho do coração. Normalmente vem uma doença que faz o quê? Remedia. Coloca essa pessoa, né? Precisa de um remédio para colocar essa pessoa de novo no caminho do meio. E aí, aí quando a pessoa cura, o que a medicina convencional fala? Remissão da doença. A pessoa se reconectou com a sua missão. Então, eu acho que a proposta salutogênica é buscar encontrar esses caminhos, relacionar a saúde a tudo isso. E não somente a saúde ao não adoecer ou ao não morrer, que é impossível. Então, a gente precisa de uma transformação de modelo mental, né? Para que, de fato, nós busquemos essa integridade, a nossa integridade humana, a nossa integração. E aí eu estava falando dos 4 reinos, né? Com todos esses reinos, porque, de fato, estamos separados, gente. Esse é o ponto. Estamos doentes, né? A patogênese tem evidência porque estamos separados, isolados, desintegrados da terra, do céu. Estamos desintegrados dos reinos que compartilham viver com a gente. Estamos desintegrados do outro e da gente mesmo, por fim. Então, eu acho que a salutogênese é uma proposta de reintegração. E indo nessa direção e encontrando formas de fazer isso, a gente vai criando caminhos promotores de saúde. Eu acho que isso assim, é só para dar um compilado, assim, porque a salutogênese é uma ciência ainda em aberto, esperando, ansiando por pesquisas, ansiando. A gente precisa começar, de fato, a pesquisar quem não adoeceu, para começar a entender o que protege essas pessoas. Que recursos interiores essa pessoa possui que não leva ela para o mesmo lugar da maioria. E cada vez mais vai ser necessário buscar esses recursos interiores. Porque os fatores patogênicos cada vez aumentam mais. E aí a TM vai agora complementar o que a gente pode fazer nesse ambiente para que a gente possa não ter tantos fatores adversos advindo do meio em que vivemos. Uma pergunta que eu te faço em relação... hoje mesmo fiz um podcast sobre essa questão da pandemia, e eu estava lendo uma psicóloga muito interessante na revista Harris, esqueci o nome do Instituto de Pesquisa da Fiocruz, e ela fala nas consequências que ainda vamos ter desse luto não vivido, dessa desconexão entre nós e o rito da morte com as pessoas queridas, quem passou por isso, e a tentativa de nos protegermos do mal do outro, né, que nesse isolamento gerou para algumas pessoas uma desconexão do outro muito maior, cuidando de si. Muito maior. E a lógica, quer dizer, olhando isso pela salutogênese, o que a gente tem que cavar e buscar a unha é as coerências de quem somos, o amor que temos em torno de nós e o que damos, e a possibilidade de uma reconexão com esse mundo espiritual, né? A conexão também com a natureza, com tudo, né? Quer dizer, sim, com tudo. Com os reinos de nós, que com a gente compartilham viver, né? Agora, o Covid é muito interessante a gente olhar para esse momento que a gente está passando, porque o que é essa doença? Né? E o que é essa doença? Porque, gente, a doença, ela sempre vem para que a gente remedie, para que a gente encontre o caminho do meio. Sempre, ela não tem outro papel. Né? E aí, às vezes, eu falo, as pessoas falam, você então trabalha com salutogênese, então você não vai ficar doente? Não, eu vou ficar doente, seguramente, e obviamente vou morrer. Mas tem uma passagem do Steiner que eu acho encantadora, que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu acho que é riquíssima em relação a essa questão da morte. Né? Depois eu quero falar um pouquinho do Covid e já te dou o verbo, Ti. É bem rápido mesmo. É que o Steiner faz uma passagem numa palestra dele sobre a doença e o karma, e aí ele fala do caminho que a pessoa trilha para manter a saúde, ou seja, a pessoa adoece, aí o processo que ela faz para o restabelecimento da saúde.
né? E qual é a diferença dela chegar ou não a essa cura? Porque, enfim, alguns vão chegar, outros não vão chegar. E aí ele fala uma coisa linda, que o esforço dessa individualidade em buscar esse restabelecimento, né, essa remissão, se ela alcança, ela recebe isso nessa vida, é dela. É uma habilidade que agora é dela. Se ela não alcança, ela deixa na terra essa habilidade. E assim, sabe, pensando que nessa ideia de que ser saudável é ser são, estamos todos caminhando na direção de um mundo de fato mais saudável. Então, né, sair um pouco desse egoísmo, de fato buscarmos a cura, mas de uma forma mais altruísta, sabendo que essa cura, de uma forma ou de outra, vai estar na Terra. Nós possamos... E aí ele fala que essa individualidade, ela recebe esses impulsos, essa força na próxima encarnação. Mas nessa ela deixa na Terra. É muito lindo essa palestra dele, e você começa a entender que não é tão grande. E é na Terra que você vai pegar ela na próxima vez que vier. Você já deixou. E ela vem, então aquilo é teu, aquilo é teu, a tua individualidade vai ter esse recurso, ela vai ter isso, como se já brotasse de dentro. E aí o Covid, gente, acho legal a gente olhar, só pensar que o Covid, eu vou deixar como pergunta, o Covid é um vírus que ataca o nosso sistema mediano, nosso pulmão, a nossa relação com a Terra, gente, Emily. Ele inflama um lugar que, de fato, estava muito frio. Né? Então, eu acho que a gente precisa, a forma da gente... Como é que você combate esse vírus? Aí eu lembro do ministro da Saúde falando no começo da pandemia, chá quente, se mantém aquecido. Calor, calor, calor no corpo, calor na alma e calor no espírito. É isso que vai fazer a gente lidar com essa e com N outras doenças que vão vir. Eu acho que é isso, sim. Acho que... Então, criar essas práticas, criar esse calor. Aí a gente está falando de deixar em pé esse cara aqui que o Rumi fala num poema dele. Em pé, sempre em pé. Acho que é isso. Passo para ti. Obrigada, meninas. Alguém quer Obrigada, falar? Fê. Alguém quer falar? Alguém quer uma pergunta, né? Perguntar alguma coisa, fazer alguma observação, por favor, estejam livres à vontade para comentar. Foi lindo, Luciana. Amei, amei. Foi uma pincelada, né? Para a gente Mas dá para a gente construir, ter... né? Construir uma imagem. Não, e você leva, né? Tudo é um processo. É um processo. O que você falou é muito coerente e consequente. Alguém quer falar alguma coisa? Obrigada, meninas. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada a você. Nossa Senhora. E agora vamos para a Tiemi para saber ninguém faz que... pergunta, falou, não entenderam nada. Ou entenderam tudo. Isso é bom. Eu vou ficar com a segunda. Entendeu tudo. Tá ótimo. Oi. Tiemi. Estão vendo a apresentação? Estou vendo, Estou vendo. Eu já vou pegar o gancho da Lu, porque eu sou a sobrevivente. Né? Ai, que linda. Então, vocês vão entender na prática essa parte aí da salutogênese, que eu já sou a sobrevivente. Mottainai. É assim que se escreve, com 2 T's, e ela é uma expressão japonesa que significa desperdício, ou seja, eu pensava que era isso, né? Desde pequena eu escutava essa palavra, Mottainai, do meu avô, do meu pai, da minha mãe, da minha avó, quando eu estava fazendo alguma coisa. Eu vou explicar o quê. Deixar comida no prato, torneira aberta, luzes acesas pela casa, rasgando livro, estragando roupa nova, aí só escutava, Mottainai! E eu, saía correndo. Porque o meu avô, japonês não bate na bunda, sabia? Japonês bate na cabeça. Fazia assim, não sei como é que você chama aqui no Brasil, cada lugar tem um nome, né? Dava uns croques, dava uns negócios na cabeça da gente. Eu chamo de cascudo. Então eu escutava, Mottainai! Eu não sabia nem o que estava fazendo, eu fugia, porque morava todo mundo na mesma casa. A família Yamashita, ela veio na década de 30, fugido de uma grande depressão no Japão, então vieram para poder
tentar uma vida, porque o meu avô ouviu dizer que aqui no Brasil era um país tão rico que dava dinheiro em árvore, então ele veio. Olha aí a situação. Aí, esse aqui é a geração já do meu pai, nascido no Brasil, aprendeu a falar português, mas não pôde ir para a escola, porque tinha que trabalhar na roça desde criança, e lá no mato também não tinha escola. E aí, eu sou a terceira geração. Terceira geração já pôde ir para a escola, já nasci na cidade de São Paulo, porque a família já veio. Mas minha filha era uma pindaíba daquela. Morava numa casinha, todo mundo tucaiado lá. Meus pais, meus avós, meus tios, os primaiados, era isso. Você imagina lá como que era, né? O povo tudo caipira do interior, morando aqui em São Paulo. E eu fui a primeira que pude ir para a escola da família Machita. Primeira. Imagina, quando eu saí, fui para a escola, foi o máximo. Porque eu conheci o mundo, eu conheci vocês, os brasileiros. Que até então, na minha casa só tinha japonês. E aí eu fui para a escola e encontrei os brasileiros. E os brasileiros conheceram uma japonesinha, porque era assim que eu era chamada, de japonesinha. E um dia a professora falou assim, eu vou ensinar para vocês sobre um país que fica do outro lado do mundo. Ela falou sobre o Japão. Aí fiquei toda feliz. Ela disse que ele era pequeno, que ele era desenvolvido e que era um país rico. Meu olho brilhou, porque eu queria ser rica. Eu sabia que eu era pobre e queria ser rica. Eu falei, uau, o Japão é rico, eu sou japonesa. Mas por que eu não sou rica, né? Aí eu descobri que eu não era rica porque eu tinha nascido no Brasil. O Brasil é um país grande, 23 vezes maior do que o Japão, mas era subdesenvolvido e pobre. Aí foi fácil, né? Eu sou pobre porque eu nasci no Brasil, gente. Se eu tivesse nascido no Japão, eu ia ser o quê? Rica. Então, o que eu fiz? Quando eu completei 19 anos, que eu já era maior de idade, eu fui para o Japão para ser rica. Eu nasci para ser rica, não. Eu só teve um desvio ali que eu nasci no Brasil, mas eu nasci era para ser rica, nascida no Japão. Fui para lá. Lá no Japão, eu trabalhei por 3 anos como dekaseki, que é como operária lá. Olha aqui, essa é minha carteirinha. Olha que novinha, 19 anos, cara de criança. Primeira coisa que eu descobri no Japão, minha identidade. Até os 19 anos eu pensei que eu era japonesa e vocês eram brasileiros. Quando eu cheguei no Japão, conheci os japoneses, trabalhei com os japoneses, convivi com os japoneses, olha que até namorei japonês, viu, Malu? Eu descobri que eu sou o quê? Brasileira. Eles são japoneses, eu sou brasileira, eu sou uma brasileira descendente de japoneses. Eu tenho nome de japonesa, cara de japonesa, cabelo de japonesa, mas eu sou brasileira. Eu só compreendi a minha identidade lá no Japão. Porque até então, se vocês falassem que eu era brasileira, eu ia falar, eu não, brasileiros são vocês, eu sou japonesa. Não, eu sou brasileira. Por isso que eu mudei meu nome agora para Lilian Thieme, né? Lilian é meu nome em português. Eu aprendi a trabalhar como os japoneses, né? Como eles são produtivos. E aí que vem a parte junto com a Lu. Sobrevivi a um terremoto. No ano de 95 aconteceu um grande terremoto na cidade de Kobe. Saiu, o mundo inteiro ficou sabendo. Cidade, foi pro chão. E eu morava em que cidade? Eu trabalhava em que cidade nessa época? Imagina. Quando a pessoa é cagada mesmo. Porque eu estava na cidade, meu filho. Só que sobrevivi. Como diz a Lu, eu refleti sobre a vida. E foi neste período que eu compreendi o verdadeiro significado daquela palavra lá que eu comecei, o desperdício, motainai. O verdadeiro sentido desta palavra, motai significa digno, e nai significa não. Por isso que o meu avô falava motainai quando eu deixava comida no prato, quando eu jogava comida fora. Porque ele não estava falando que desperdício. Sabe o que ele estava falando, ou tentando me falar? Você não está sendo digna desta comida. E naquele momento em que eu me vi aos 23 anos de idade, em que eu perdi tudo, perdi o trabalho, perdi a casa, perdi tudo. O que eu achei que eu estava conquistando no Japão, que era recursos materiais, e me vi naquele terremoto somente com a vida que me restou, era como se eu estivesse ouvindo ele falar para mim, motainai! Porque se eu morresse ali naquele terremoto, lembrando do exercício da condução do tempo, né, Carla? Se eu morresse ali naquele momento, eu teria desperdiçado toda a minha vida. Porque eu ia morrer longe do meu país,
Meu país era Brasil. Eu ia morrer longe da minha família. Eu tinha largado a minha família, fui para lá sozinha. E eu estava fazendo um trabalho que eu odiava. E eu ia morrer ali. Porque eu achava que eu era pobre e queria ser rica a todo custo. Gente, quando eu entendi o verdadeiro significado dessa palavra, que é ser digna dos recursos que a gente tem, eu entendi que eu nunca fui pobre. Lembra que eu pensava que eu era pobre? Eu nunca fui pobre. Eu só tinha um problema. Eu não era digna. Eu desperdiçava. Eu desperdiçava todos os recursos. Eu desperdiçava o meu tempo, desperdiçava a minha família, desperdiçava a minha ancestralidade, a minha cultura, os meus amigos. Eu desperdiçava todos os recursos que eu tinha no Brasil, porque eu não reconhecia eles e achava que era pobre. Eu vivia como pobre, porque eu me desperdiçava. Eu não era digna dos recursos que eu tenho. Mas eu refleti sobre a vida neste período. Como diz a Lu, sobreviver é refletir sobre a vida. E fazer o que com essa reflexão, com esse conhecimento? Tomei uma decisão. Meninas, já que eu não morri, já que eu tive a oportunidade de refletir sobre a vida e sobre essa sacada que eu tive, eu decidi que a partir daquele momento eu seria digna da vida que me restava. Eu decidi voltar para o Brasil, que é o meu país. Eu decidi pedir perdão para minha família, porque eu saí brigada com a minha família, porque eu falei que a culpa era deles que tinham vindo para o Brasil, porque se eles não tivessem vindo para o Brasil, eu seria rica. Mas como eles vieram para o Brasil, eu nasci pobre. Então eu saí brigada, pedi perdão para eles e decidi compartilhar esse conhecimento para os brasileiros. Por quê? Da mesma forma como eu percebi que eu nunca fui pobre e que eu só desperdiçava, não era digna, eu pensei que se as outras pessoas aqui no Brasil também conhecessem esse conceito, elas também poderiam ter uma vida rica, abundante, próspera, uma vida digna. As pessoas dignas dos recursos que elas têm. E foi isso que eu me dediquei os últimos 20 anos da minha vida, de lá para cá, né? A história já se passou mais de 23 anos, e eu venho fazendo isso. Para aí, eu criei uma metodologia, né? Criei uma metodologia que é o método Motainai, para a gente ser digno dos recursos que a gente tem a partir de agora. Parar de desperdiçar, se desperdiçar. E aí eu vou ensinar para vocês, são 3 passos simples. Primeiro, dar o valor. Qual é o valor das coisas que eu tenho ao meu redor? Qual é o valor dos recursos que eu tenho? A gente passa muito tempo pensando naquilo que não tem. Agora eu queria que a gente olhasse aquilo que a gente tem no momento, né? Muitas pessoas reclamam que agora não podem fazer tal coisa, porque não pode sair. Isso é o que eu não tenho. Agora, o que eu tenho? O que eu posso fazer agora, né? Qual é o valor de ter a família perto, de ter água potável, de ter energia, de ter internet? Qual é o valor desses recursos, né? Então, poder valorar isto. Segundo, reconhecer cadeia produtiva. Jamie, o que é isso? Olha, a Mariane fala com crianças e todo mundo, né? Nós temos educadoras aqui, é simples. Eu falo para as minhas assim: comida não nasce do prato, leite não nasce da caixinha, água não nasce da torneira. Quando eu falo isso para uma criança, ela fica assim: como assim? Aí eu explico que para aquela água chegar na torneira potável, ela é coletada numa nascente, ela é transportada para um reservatório, ela é tratada, engenheiros cuidam, né, para que não tenham as bactérias, depois ela passa por canos, ela passa por registro, até chegar na nossa torneira. E com energia elétrica, a gente abre o chuveiro e sai água quente. Então, isso não é uma coisa assim, é normal. Não é normal. Pessoas se dedicaram, estudos, centenas de anos de estudo, a natureza, é tudo uma cadeia produtiva para a gente ter acesso a este conforto, independente de quem está pagando. Estou pagando, mas mesmo se você tivesse dinheiro, se não houvessem pessoas
se dedicando para isso, você não teria acesso. Então, isso é reconhecer a cadeia e pensar. Um pé de alface demora 90 dias para sair da semente e virar alface. 90 dias que um agricultor cuida. Depois alguém transporta, depois alguém comercializa, depois tudo. Para quê? Para aquela alface virar alimento. Qual a finalidade da alface? Virar alimento. Já pensou depois de todo esse trabalho da cadeia produtiva? Vai para o lixo? O que é isso? Desperdício. Né? A gente não está honrando não só o valor daquele alimento, mas toda a cadeia produtiva por trás dele. E o terceiro passo, gratidão. Porque uma vez que eu dou valor para aquilo, eu reconheço a cadeia por trás, naturalmente eu me sinto privilegiado, porque eu reconheço o meu privilégio. Com tantas desigualdades, né, num país como o Brasil, que é 23 vezes maior do que o Japão, eu ter acesso às coisas que eu tenho hoje é um privilégio. E aí, naturalmente, vem um sentimento de gratidão. E como é que eu posso demonstrar minha gratidão de forma concreta? Não desperdiçando. Tentando ser digna daquele recurso que eu tenho no momento presente. É desta forma que a gente pode começar, a partir de agora, diminuir os desperdícios da nossa vida. Né? Reclamar menos e agradecer mais. Vocês já ouviram falar disso? Muitas pessoas falam, gente, a gente tem que parar de reclamar e começar a agradecer. Agora, ninguém explica por quê. O Motainai, ele traz isso. Ele traz o sentido, né? É a prática de uma gratidão concreta, né? E a gente sai de um lugar que eu chamo de algoritmo do desperdício. Assim como a Lu falou que ninguém ensina para gente sobre saúde, a gente é ensinado a desperdiçar desde criança. A gente é ensinado a desperdiçar desde criança. E agora a gente precisa mudar esse mindset para as próximas gerações, porque a gente foi ensinado. Tem gente que tem como hábito deixar comida no prato, porque ele já foi ensinado a deixar comida no prato, né? Então, é uma outra coisa. E a gente precisa reaprender as várias coisas. Uma pergunta bem interessante para a gente eliminar o desperdício é pegar qualquer coisa e falar qual a finalidade deste recurso. Ele está cumprindo com a função dele? Então, eu vou falar de uma forma bem simples. Roupa que a gente usa. Finalidade, ser vestida. Maravilhoso, né? O dia mais feliz da roupa, o dia que você escolhe ela para você usar. Esse é o dia mais feliz, porque ela está cumprindo com a finalidade dela. Ela está feliz. Quando você pega no guarda-roupa, hoje eu vou com você, hoje eu vou fazer minha live com você. Nossa, ela fica toda feliz. Porque ela está cumprindo com a finalidade. Ela não foi feita para ficar entulhada no seu guarda-roupa, esperando você emagrecer 5 quilos. Ou ela não foi feita para ficar lá 2 anos sem ver a luz do sol. Gente, ela foi feita para desfilar, para tomar sol, para sujar, para lavar, para ficar pendurada no varal. Então, qual a finalidade? Quando a gente se coloca no lugar dos objetos, a gente começa a ser empático com ele e fala assim, eu acho que você merece cumprir com a sua finalidade. Se não é comigo, então a gente vai vender, vai alugar, vai doar, vai fazer alguma coisa, vai customizar, mas eu quero que você cumpra a sua finalidade. E para quem ainda tem dúvida e apego, então eu pergunto, você lembra quando você ficou desempregado? Como você se sentia? Inútil. Por quê? Porque você queria tanto trabalhar e não tinha oportunidade. É a mesma coisa. Quando você tem em seu poder coisas que não estão cumprindo com a finalidade, você está desperdiçando. Uma furadeira, finalidade, furar. Não ficar debaixo da cama esperando dezembro chegar, porque comprei a furadeira, usei só 2 vezes e tá lá, porque vai que um dia eu preciso. Então, vai que um dia você precisa. Mas até lá, tá lá, né? Você tá pagando o aluguel, a limpeza, o IPTU, tá pagando tudo. Por quê? Porque você comprou e você é responsável por aquilo. Só que você não está cumprindo, não está dando a finalidade para ele. Então, a partir daí, a gente começa a se desapegar de um lugar da gratidão. Não de um lugar de, vou ter que me desapegar. Não, é natural isso. O grande diferencial do Motainai é que você muda os seus hábitos sem sofrer. Você fala assim, a partir de agora eu vou precisar de menos, né? Os recursos tangíveis é tudo que a gente enxerga,
tudo. Abre seu guarda-roupa, você já vai enxergar todos os desperdícios. Eu não estou nem preocupada com isso, nada. Porque isso daí é fácil. Agora que você entendeu o conceito, vai ser natural. Só que presta atenção, só você que está assistindo essa palestra, tá? O resto do pessoal da sua casa não está assistindo. Então, se você chegar lá e botar para geral, vai dar ruim. Comece por você, suas coisas, certo? Depois vai contaminando os outros, mas agora só o seu. Não vai chegar dando piti na casa, nas coisas dos outros, não, que acha que eles estão desperdiçando. Eles é que precisam parar com esse desperdício. Eles precisam desenvolver isso, tá? Os recursos intangíveis são os invisíveis. Esses são os mais difíceis, ou os que eu presto mais atenção em vocês. Cultura, conhecimento, experiência, confiança. Porque eles são invisíveis, então a gente não se dá conta nem de que tem e nem de que desperdiça. Minha dica, pega um caderninho, escreve todos os recursos intangíveis que vocês têm. Quanto de cultura, quanto de conhecimento acumulado, experiências, confiança. E ao invés de ficar falando assim, gente, eu casei 3 vezes, não dei certo no namoro. Falei, não, você tem muita experiência. Casamento, 3 casamentos e 3 divórcios, meu amor, é bastante experiência você ter acumulado aí. Vamos botar isso aí no caderninho, que isso aí vale muito, certo? Conhecimento. Olha, não dei certo. Olha, eu já tentei 20 tipos de emprego, de trabalho diferente, já fui cozinheira, já tentei ser professora. Eu não dei certo. Falei, não, filho, você tem 20 possibilidades de conhecimento acumulado, que você foi catando um pouquinho. É muita coisa. Vamos botar isso no caderninho. Não vamos desperdiçar, né? Então, isso é uma primeira coisa para a gente poder fazer. Isso aqui é um pouquinho da minha vida hoje. Eu trabalho com projetos sociais com os jovens, ensinando isso para os jovens, Carla acompanha, né? Hoje eu coordeno 6 projetos sociais, começa aqui em São Paulo, mas agora com o digital a gente está expandindo para o Brasil todo. Essa aqui vestida de japonesa sou eu, porque eu me apresento nas empresas vestida de geisha, onde eu apresento essa proposta, né? Através da contação de histórias, que eu amo de paixão, e aí eu pesquiso muito sobre histórias, lendas japonesas, e eu sempre trago a lenda japonesa vestida de geisha, e aí eu falo do Motainai aí para os lugares, certo? Em 2018, eu fui reconhecida pelo governo japonês, fui fazer um processo de especialização em qualidade, porque eu falo de Motainai. Eu sou a única que falo desse conceito aqui no Brasil, né? Que pode traduzir isso, porque eu sou brasileira, né? Os japoneses não conseguem, porque para eles não faz sentido alguém falar de Motainai, eles não conseguem traduzir Motainai. Motainai para eles é uma coisa natural. Quem poderia traduzir, né? Alguém que tem os dois, que tem o lado japonês e o lado brasileiro. Aí eu não me desperdiço, eu digo que eu só tenho o filé dos 2 mundos, né? Então eu consigo traduzir, porque eu entendo os brasileiros, porque eu sou brasileira, e entendo esse conceito porque eu vivi a experiência no Japão e compreendi isso, né? Então é uma coisa muito particular, é um olhar muito particular, e eu consegui desenvolver essa metodologia e essa forma de apresentar, que também é lúdico, porque eu também sou artista, eu gosto dessa parte lúdica e tal, e aí eu consegui dar vazão para a minha criatividade, o meu lado artístico, através da contação de histórias e de me vestir de geisha, e entrei no mundo corporativo, nos congressos, nos seminários, eu consigo entrar nesse lugar com esta proposta do Motainai, né, que é muito inovadora. O que a gente quer a partir de agora? O cliente quer comprar menos, porém melhor. Então, isso já é a prática do Motainai. Para que tantos? Né? Então, vou comprar menos, mas eu quero comprar melhor. Então, eu vou estudar a respeito desse produto ou do serviço para poder comprar melhor. Não existe mais o caro ou barato. Ou é caro ou barato ou é sustentável. E aí, o caro nem sempre é caro, o barato nem sempre é barato, mas o sustentável é sempre sustentável. Né? Então, a gente já começa a ter outra medida das coisas. Não fica mais nesse lugar só do caro, barato. Aí nem precisa falar dessa parte. Operações mais rápidas e mais econômicas. Uma vez que eu incorporo isso no meu modo de trabalhar, eu vou ter uma operação mais rápida e mais econômica, porque eu quero ser digna do tempo, eu quero ser digna do material, eu quero ser digna dos clientes que eu conquistei, eu quero ser digna dos meus alunos. Então, isso muda completamente a minha forma de pensar em trabalho.
eu vou querer ter uma operação mais rápida e mais econômica e mais eficiente, não porque dá mais lucro, mas é porque eu quero ser digna, tá? E eu quero trabalhar menos e ganhar mais. Quem quer trabalhar menos e ganhar mais? Levanta a mão aí. Aê! Que também é um dos maiores benefícios do Motainai, né? Quando a gente percebe o que é desperdício e a gente começa a eliminar o desperdício, alguma coisa vai acontecer. E ela vai naturalmente ir para esse caminho. A gente vai trabalhar menos e a gente vai ganhar mais. Porque se a gente está trabalhando tanto e não está rendendo, é porque a gente está se desperdiçando, né? Então a gente vai cortar o mal pela raiz, né? Que é um dos grandes benefícios do Motainai. Você chegar neste lugar em que você está satisfeito, você está pleno e você trabalha menos e ganha mais, né? Que já é bem diferente do que a gente vem acostumando. Vou trabalhar mais para ganhar mais. Para ganhar mais eu tenho que trabalhar mais. A dinâmica aqui é uma proposta diferente, uma vez que eu escolho ser digna do que eu tenho no aqui e agora, né? E estratégia é isso, gente. É eu saber onde eu estou, o que eu tenho no momento, como eu vou otimizar, como eu vou ser digna desses recursos que eu tenho e criar uma estratégia para atingir o que eu desejo. Percebe? O Motainai, ele ajuda a reconhecer os recursos que você tem. E não é pouco ou bastante. Eu tenho isso, eu quero ser digna disso. Então, como eu posso? De que forma eu vou usar para ser digna? E aí eu vou otimizar todos os recursos, tangíveis e intangíveis. E isso vale para tudo. Eu faço isso com crianças pequenas, elas compreendem. Eu faço isso com adultos, com seniors, sabe? Com pessoas de 80 anos, eles compreendem e já podem praticar. Ou seja, o melhor jogo é aquele que tem regras simples, mas é difícil depois você virar mestre. Mas aqui as regras do Motainai são simples. 3 regras. Dar valor, reconhecer a cadeia e gratidão. Crianças entendem. Agora, a prática requer, né, a maestria de cada um. Mas as regras em si são simples. E era isso. Eu quero que tanto você quanto Luciana falem onde encontra vocês, porque algumas mulheres da jornada não estão conosco. Eu vou depois mandar a filmagem, vou tornar também pública no YouTube essa palestra e jogar na lista de transmissão e nas mulheres da jornada. Como é que se encontra a Luciana? Luciana, a gente se cuida com a salutogênese, são consultas que a gente tem onde você vai mapear onde está a questão, se na falta de rede de proteção. Explica para a gente isso e dá o teu contato. Na verdade, onde eu coloco todos esses conceitos é dentro da Bem-Ser Saúde, né? Então, dá para me seguir no Instagram, tem um site, é Bem-Ser Saúde, bem de bem mesmo, fazer um bem, ser de ser humano e saúde, que eu entendo que ela advém desse lugar, né? E sim, eu faço um trabalho, que é um trabalho pautado nos 7 processos vitais, que ajuda a pessoa na compreensão, significabilidade e manuseio da situação a qual ela quer trabalhar, né? Então, são atendimentos online, mas eu coloco a salutogênese em tudo que eu faço lá dentro da Bem-Ser Saúde, né? E a ideia é a princípio é essa mudança de mindset que é necessária, né? Então, esse é o trabalho, levo palestras, né? E é isso, mas dá para fazer outra orientação salutogênica individualizada, né? Ajudando a pessoa a trabalhar um aspecto específico, fino, ou ajudando a pessoa na verdade, encontrar o seu propósito existencial, que também tem aí um fundamento muito salutogênico, né? Nessa questão de você sabe para que veio, né? Aquela coisa, né? Quem tem o porquê enfrenta qualquer como. É um pouco disso. Então, tem esses 2 trabalhos que são pautados na antroposofia, nos 7 processos vitais. Lá no meu site eu explico. Bem-Ser Saúde, Luciana Bem-Ser Saúde. Fernandes. Obrigada, É legal a Maria. gente seguir umas às outras, comentar. E eu falei isso no trabalho que eu tive do Ricardo, que eu fiz o curso de Zoom Zoom avançado para o processo. Aí eu adorei o curso, eu falei, o que a gente tem que fazer é gravar áudios, ir lá, curtir, comentar, compartilhar, porque é isso que faz a conexão e é isso que faz a gente crescer. E coisas da qualidade do que vocês fazem,
começar a ser aquela história dos beija-flor, né, que estava apagando o incêndio, levando, mas você vai apagar esse incêndio, eu estou fazendo a minha parte. Se cada um fizer a sua, a gente vai virar uma coisa grande, que é o que vocês duas merecem, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Lindos os trabalhos, singelos, simples, e aquela coisa, colocar na vida filosofias como as que vocês duas trouxeram para a gente, é um bem grande, singelo e acessível para qualquer um de nós. Começa agora, não precisa comprar nada, não precisa adquirir nada. Não, e outra coisa, Carla, tanto a Lu como eu, a gente é youtuber, então assim, a gente produz muito material, muito vídeo. Meu canal do YouTube tem mais de 400 vídeos. Uma graça. E As duas, muito bem organizadas. Nós temos, tanto eu quanto a Lu, que a gente se conhece, e aí a gente falou de salutogênese, a gente já se conhece desde o ano passado, mas em janeiro eu gravei uma entrevista com ela, em janeiro, e a gente estava falando de salutogênese, e aí quando vem março, acontece tudo. Então, assim, a última pessoa que eu fiz uma entrevista ao vivo foi a Lu. E a gente tem, agora virtualmente... A gente foi para longe, né? A gente foi para a Coreia. A gente foi para a Coreia, as doidas, que foi para a Coreia e ela adorou a Coreia. A Coreia é possível. Coreia é possível aqui em São Paulo é no Centro Cultural Coreano, certo? Eu pensei que vocês foram. Eu levei ela para a Coreia. Possível, tá? Mas é igualzinho. O que deu ali foi maravilhoso. E aí, mas se vocês assistem, eu vou passar os links, porque vai ter essa entrevista que eu fiz com ela na Coreia, e a gente tem 2 lives. Ela participou da minha websérie Profissões de Futuro, e eu participei da websérie dela, do Conversas que Curam. É isso, Encontros não? Encontros que Curam, Encontros que Curam, achei o título fantástico. Vocês vão ter nós duas falando, nós duas interagindo sobre Motainá e salutogênese. Para quem ficou com aquele gostinho, a gente vou mandar o link aí para você, Carla, você manda, porque é uma continuação aí. É isso que eu ia pedir, que vocês mandem, que aí quando eu editar o vídeo, né, e enviar o vídeo para todo mundo, ele já vai com as credenciais de vocês para poder explorar mais o assunto. Porque para vocês vai ficar mais fácil, porque vocês já conheceram a gente, aí vocês vão ver a gente e com o vídeo interagindo. Também, e com o vídeo também de hoje, né, para quem não veio, assiste, depois vai ficar com certeza com gostinho de quero mais e vai atrás das informações que vocês vão passar. Eu pus ali o Cacadora de Desperdício, porque eu sou conhecida como Caçadora de Desperdício, mas aí o meu site não dá para colocar essa cedilha, virou Cacadora de Desperdícios. Mas entrou lá, gente, vocês vão ver tudo que eu tenho, meus podcasts, meu livro, meu canal do YouTube, meu Instagram, e aí é só seguir, porque se está seguindo na rede social, pronto, aí você já consegue saber tudo que a gente está fazendo, onde a gente está, com quem a gente está conversando, e aí é só festa, né? Aí é só alegria. É só celebrar. Luciana, bem ser muito saúde. Bom. bensersaúde.com.br. Lá também tem tudo. Também tem tudo. Tem o podcast, tem o canal, tem o link para o canal do YouTube, tem tudo. E é isso, né? A gente está indo espalhando, né? É uma semente nova na terra aí. A gente vai semeando e a semeadura vai dando frutos. É isso que conta. E estando juntas, a gente leva a vida melhor. Alguém quer obrigada, falar? Carla, mais uma vez. Obrigada a vocês. Alguém quer falar? Kênia, peraí. Abre teu microfone e fale. Oi, gente, prazer. Eu sou a Kênia. Boa noite. Boa noite para vocês. Eu estou aqui vendo, assim, vi as 2, né, palestras de Motainá e salutogênese, e eu queria deixar para quem está assistindo, que não é da área aí, uns insights que me vieram nesse contexto, porque Motainá e salutogênese, eles estão diretamente ligados, né? Então, assim, e aí eu vou do Motainá agora para a salutogênese, talvez eu volte, porque as coisas comigo elas vão acontecendo na hora, o raciocínio ele não fica linear, não. Que é o seguinte, quando a Tiene falou do porquê, né, que as coisas estão no mundo, para que você tem uma caneca daquela? Ela veio para poder colocar um café, você poder tomar um chá ou alguma coisa. E o que não estiver te servindo, você não estiver conseguindo fazer com que aquilo cumpra seu objetivo, que você doe para as pessoas e faça esse movimento.
Porém, tem uma outra parte que eu acho que a gente pode usar como uma forma de salutogênese também, que é olhar para as coisas e ver qual que é o objetivo dessa coisa no mundo e fazer ele funcionar, ele cumprir o seu objetivo, que é com a gente mesmo no dia a dia, quando a gente compra algo e a gente fala, não vou usar porque eu vou esperar uma ocasião especial. Tem uma comida muito boa agora, eu queria comer, não, mas eu vou esperar porque eu queria comer com outra pessoa. E aí você está sempre pensando no externo ou num futuro e não supre a necessidade que esse corpo e que essa criança interior ou que esse ser humano está tendo naquele momento. E amanhã você não sabe se já vai ter um terremoto e se porventura você vai conseguir sobreviver que nem Etienne. Então, quando a gente fala de coisas, não só para fazer o Motainai e fazer essa coisa, gerar o movimento dela e ir para as mãos de quem usa, a gente também se questionar se as coisas que a gente não quer doar, que a gente não está fazendo servir, se já não está na hora da gente... De usar, usufruir disso. Porque não é só no final da vida que a gente vai viver. E fica a gente trabalhando a vida inteira para poder ter uma velhice tranquila. A gente sabe se lá Deus, se amanhã a pessoa está viva. Exato. E aí, tem que ter um mínimo de base, mas também a gente tem que aprender o agora, porque é o agora que a gente está vivendo. E quando ela fala também do não desperdício, de valorizar essa cadeia toda do alimento e agradecer, né? Porque quanta gente trabalhou para aquilo, roupa, alimento, etc., chegar até você. Você já está fazendo a salutogênese também com as células do seu corpo, porque quando você toma um copo de água sem pensar o tanto que essa água percorreu para chegar até você, ela cumpre um objetivo. Quando você olha para ela com gratidão e com amor, as suas células recebem ela de uma outra forma. Você cria um campo vibracional, você modifica isso e a saúde dessas células elas começam a funcionar um pouco mais. Então, é mais um exercício de prática, sim, porque isso é mudar o padrão mesmo, é mudar tanto a neurolinguística, os processos repetitivos que a gente faz e começar a reconstruir eles dentro dessa salutogênese, para poder fazer com que... Porque, gente, você sabe do experimento do arroz, por exemplo. Todo mundo conhece, não sei se conhece, rapidamente deram 2 potinhos de arroz para uma mesma criança, colocar num cantinho fechado, num canto de um quarto, outro no outro. Uma falava, olha, nesse canto desse quarto você só vai xingar esse arroz e falar coisas ruins para esse arroz. Nesse outro canto você só vai falar coisas de amor, coisas boas, e enfim. Com menos de uma semana, o arroz que ouvia coisas ruins, ele apodreceu. E o outro durou, sei lá quanto tempo, tipo um mês, sem nem dar um fungo. Estava saudável. Se isso acontece fisicamente com o arroz do lado de fora, isso acontece com a gente o tempo inteiro. Então, observar o que a gente está falando, o que a gente está pensando, nesse contexto todo de Motainai e salutogênese, para a gente poder promover essa saúde de uma maneira geral e esbanjar isso para quem estiver ao redor. Como a Tiene falou, ela ensina isso para as crianças, e as crianças entendem muito bem. E eu acredito que as crianças vão entender isso muito melhor do que o adulto, porque a criança tem com ego em construção, né, também. Então, elas estão abertas para esse aprendizado. Mas é porque é simples, tanto porque a criança vai aprender mais rápido e porque é simples. E é isso. Foi esse link aí. Kênia vai estar com a gente no último encontro. Kênia tem uma técnica de meditação para as mulheres que ainda não estavam no início, que ela vai falar sobre isso no último encontro e colocar também a vida para partilhar, mas já pode falar agora. Qual o canal, onde é que está você no Instagram? Fala também. Então, o meu Instagram é Kênia, Kenya, .esteves. E eu tenho um curso que eu criei, recebi ele, né? Gente que medita recebe essas coisas. Porque eu tinha síndrome do pânico e eu tinha acabado de fazer toda a limpeza do meu corpo de medicamentos alopáticos, de medicamentos de antidepressivo, de ansiolítico, enfim, sou uma sobrevivente da vida também. Quem olha para mim acha que, que nunca passei nada, mas foram muitas coisas mesmo. E eu tive síndrome do pânico exatamente quando eu
tinha acabado de limpar e estava indo para fitoterapia, indo para coisas naturais, a medicina integrativa, funcional. E eu entrei em desespero de possivelmente ter que voltar a tomar um remédio tarja preta por conta da síndrome do pânico. E eu sempre fui uma pessoa de muita fé também, e eu olhava para o céu e eu falava, meu Deus, eu não vou voltar, existe alguma outra opção, você me dá. E aí eu comecei, eu conheci algumas pessoas que foram me dando alguns recursos, e eu fui aplicando, porque eu era a pessoa que levantava a bandeira falando, nunca vou conseguir meditar na vida, enquanto a pessoa está falando, eu estou indo para outro lugar, nunca vou fazer yoga. Hoje eu sou a pessoa que faz yoga e medita todos os dias, há mais de 10 anos. E dentro disso, por eu exatamente ter essa dificuldade imensa de meditar e de saber o que era aquilo, e muito ego também, né? Pensamento, raciocínio, eu fui tendo ajudas, porque eu pedi com muita verdade para o universo, para ele poder me mandar recursos para poder me curar, fazer o meu processo de cura. Eu achava, teoricamente, que era só do pânico, né? Não sabia o quanto de cura ainda vinha depois disso. E aí, nesse contexto, eu fui recebendo uma pessoa que me falava de uma respiração aleatória e depois eu começava a praticar aquilo e ajustar aquilo de uma maneira mais fácil para a minha dificuldade, para minha enorme dificuldade, né? Não a minha específica de mim, mas para tamanha minha dificuldade. Outra pessoa me falava outra coisa e eu fui juntando e experimentando e experienciando isso durante anos. E, de repente, e meditando, e, de repente, eu percebi que aquilo ali, eu falava de meditação para as pessoas e sempre tinham, não é para mim, eu não consigo. E aí me veio esse curso de meditação. Dentro de uma meditação eu recebi isso, que é uma técnica que eu criei, um método meu, que são 7 ferramentas para você aplicar durante 7 dias. E dentro desses 7 dias, você vai conseguir meditar a qualquer hora e a qualquer lugar, do jeito que você quiser, sem a ajuda de aplicativos. E no curso até eu falo por que eu não curto aplicativos. Eu acho que a meditação de aplicativo, meditação guiada, ela é funcional. Ela é funcional para quê? Ela é funcional para ansiedade, para você acalmar, mas ela não te dá o retorno dos insights e do autoconhecimento, você entrar em você, porque na hora que para entrar em você, você precisa se desconectar disso aqui, dessa carne. E aí você mergulha na sua essência. E aí, na hora que você está saindo dessa carne, tem uma voz que ela te puxa para a terra de novo. Então, você não deixa, você só relaxa, você dorme melhor, mas os insights você não recebe com tanta eficiência. E essas 7 ferramentas, elas consistem em criar no seu corpo canais para você entrar nesse estado meditativo mais rápido. Por exemplo, quando você ouve uma música e você lembra de uma situação inteira que você já viveu há muitos anos atrás, porque aquilo está numa memória de longa duração dentro do seu corpo. Ou, por exemplo, quando você sente o cheiro de um perfume, você lembra diretamente, especificamente de alguém. Ou o cheiro de uma comida. Por quê? Porque isso está na memória de longa duração. Andar de bicicleta, quem sabe andar de bicicleta, não vai esquecer nunca mais. Pode até não conseguir, porque perdeu o equilíbrio da vida, assim. Mas sempre que você pegar uma bicicleta, você vai conseguir. Por quê? Porque ela está num canal de memória de longa duração, que é no seu sentimento, no seu motor, no seu emocional ali, no seu mental. Coisas que você coloca só no seu mental, por exemplo, falar línguas, que você estuda, a não ser a que você foi alfabetizado, obviamente, né, gente? Estou falando, você foi alfabetizado em português e você aprende na vida a falar inglês. Se você para de praticar esse inglês, você esquece. Quantas coisas que a gente fez semana passada que a gente não já esqueceu, até mesmo um estudo, um curso. Por quê? Porque está no mental. Kênia, você E quer o mental, guardar? ele é volátil. Você quer guardar alguma coisa para novembro? O que vai sobrar para novembro? Quero, porque não, não é. só vai ter muita coisa. Inclusive, eu ia falar para a gente poder dividir esses encontros. Isso tudo que eu falei aqui, gente, está no teaser que eu mandei para a Carla.
E é isso. Então, assim, é criar esses canais para a gente ter essa facilidade para os dias que a gente estiver mais assim, piradão, não vou conseguir. E a coisa dos aí 7 você passos. aciona esses gatilhos. Você aciona gatilhos. Fica didático. Quando você tá. Fica didático. E é fácil, é simples para todo mundo. Foi feito para ser simples e para quem tem dificuldade. É isso. Crianças, vamos curtir todas, vamos colocar a nossa conversa no YouTube e vamos continuar conectadas e juntas, que esse é o objetivo da nossa jornada. Beijo no coração de vocês, estamos juntas e continuamos juntas. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigada, Carla. Tchau, tchau, linda. Obrigada a todos. Tchau, Tchê. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.